para ela entrar comigo. Aê! E a gente já parte para essa live. Faz tempo que eu não estou na live. Olá, Olá! querida! Boa noite! Boa noite, Aline. Tudo bem, minha linda? Tudo e você? Tudo ótimo. É um prazer te conhecer, querida. Menina, eu também tô tão animada para hoje. Tá aqui um Eu também tô. turbilhão, ruas alagadas, chuvas. Meu marido tá na rua. Eu levei uma hora para buscar as meninas na escola. Pega uma, entra numa rua, tá alagada. Sabe aquela coisa de videogame? Que você entra e volta e dá ré com o carro. E eu olhando o relógio, eu falei, não, hoje, isso não era hoje que tinha que acontecer. Mas Mas no fim tô dá tudo aqui certo. com o meu batonzão, nós duas Adoro, combinando. adoro, Mas, adoro. Um Bia, olha, prazer, querida. eu tô super feliz porque eu conheci o seu trabalho, Obrigada. não sei como, cheguei até você, essas coisas doidas de Instagram. É. E foi muito legal porque logo em seguida eu cheguei no livro do Bert, que fala sobre os sintomas, sobre as questões de fala. Como é o nome do livro? O Briga outro comigo. jeito de falar. O outro jeito de falar. Foi muito próximo. Eu falei, gente, que campo lindo que se abre É, com isso, porque a gente fala tanto sobre sintomas nos sentidos de comportamentos, de atitudes, mas esse viés da fala, da fonoaudiologia, eu achei demais. E é aí, demais. saber que você é mentora de mães, 3 filhos, eu fiquei apaixonada. Ai, Amo ser mãe obrigada. também. Então, Ai, me fala um obrigada. pouquinho de você, se apresenta, Fala por assim. favor. Ai, uma delícia. Eu também amei te conhecer, a sua abordagem, né, sistêmica dentro da escola faz muito sentido para o meu trabalho. Eu trabalhei por muitos e muitos anos com professores, então é um assunto que realmente toca meu coração. Então, eu sou a Beatriz, sou escritora, sou mamãe de 3, sou uma alma em busca sempre de transformação e tenho uma missão de vida a partir de uma dor que eu tive aos 28 anos, eu estou com 42 agora, e aos 28 anos eu tive câncer de tireoide e esse sintoma me levou a refletir. Nossa, eu sou especialista em voz. Estou com esse sintoma, me preparando para ser mamãe de novo. O que será que isso quer me dizer? Né? Imediatamente a gente acaba tentando achar um culpado, né? Ou culpado na medicina, ou uma culpa relacionada à alimentação, enfim. E a medicina não me trouxe nenhuma resposta que fizesse sentido para mim e nem dentro da fonoaudiologia. E aí eu fui buscar em outras metodologias algo que fizesse sentido, que me fizesse entender, aprender, né, e ressignificar e dar um salto da minha vida que tivesse, né, uma conexão com a minha própria história pessoal. E aí, a constelação sistêmica foi uma, né, das metodologias que me ajudaram muito a entender essa questão do sintoma e eu me formei em diversas outras áreas. E desde que eu tive essa transformação interna, né, essa metamorfose mesmo, eu levei todo esse conhecimento para dentro do atendimento fonoaudiológico e pude sentir e perceber que realmente quando as mães conseguem olhar para dentro de si, conseguem resgatar aquela força do centro, elas podem ajudar com muito mais facilidade, muito mais fluidez o filho dela. Então, eu já trabalho com isso já tem muitos anos e a transformação realmente que as mães passam quando elas conseguem ver que existe um propósito por detrás do sintoma, isso é maravilhoso. E aí elas conseguem levar, né, toda essa questão para dentro das escolas, o que é mágico, o que é incrível dentro da metodologia. Eu brinco, eu sou mãe de 3, uma não nasceu, que é a minha primeira bebê, que foi uma gravidez nas trompas, e aí eu tive 2 meninas. E eu sempre brinco assim que a maternidade, ela colocou no chinelo todos os treinamentos empresariais que eu tinha feito de gestão do tempo, de mediação de conflitos, o que mais? Todos, gestão do tempo, eu lembro que era isso, todas essas coisas empresariais que você fala, não, vou colocar em prática com a minha equipe, liderança, vem um bebezinho querendo você a todo momento. O E dia todo. eu sempre quis ser mãe, sempre, sempre, a vida inteira, era uma certeza que eu tinha.
E quando isso aconteceu, eu pirei. Eu falei, meu Deus, como que essa idealização da maternidade, a realidade é essa dureza, porque é duro. Eu brinco que até o parto normal que eu tive, um parto natural, as pessoas me perguntam, mas dói mesmo? Eu falei, gente, é a dor da morte do avesso, mas é necessária. Vai sair um bebê de você, não tem como ser gostosinho e tá tudo certo e tá ótimo, porque aí ela sai e passa, né? E quando você traz isso, né? Como que a maternidade dá um shift na gente, muda, né? Enfim, a entrevistada é você, mas é que você falou isso de a gente Não, olhar para algo que nos traz propósito, né? Como isso, por um lado, está banalizado, mas está tão vivo. Se a gente não olhar para o propósito, eu não sei por que a gente olha, né? exatamente. E mais do que isso, né? É a se aproximar da dor. Porque hoje em dia nós estamos acostumados a negligenciar a dor, a não querer sentir a dor e a querer se livrar da dor de uma maneira assim, tomou dor e a dor sumiu. Rápida, De uma maneira rápida, rápida. E quando a rápida. gente se aproxima da dor, a gente realmente tem uma transformação, tem um aprendizado. Eu costumo brincar o seguinte, que quando a gente não pega o aprendizado que a dor traz, a gente se torna repetente na vida. É, Igual uma criança que tem que repetir o ano porque algum aprendizado ela não reteu. Então, a vida é um eterno aprendizado e a dor ela traz em si muitas respostas. Mas quando a gente não agarra, a gente não se aproxima dessa dor, a gente realmente vira um repetente na vida. E aqueles problemas, aqueles ciclos, eles se repetem, e aí eu não olho para a adversidade como fazendo parte da vida. Eu me coloco como vítima. E as mães que participam, né, desse processo sistêmico, né, além dos sintomas, elas conseguem levar esta visão para a escola, né? Porque muitas vezes qual é a queixa, né? Qual é o problema? A escola quer um laudo, né? Tem pais que querem laudo, mas tem também professores que querem laudo, né? E o laudo, ele também compõe a criança, mas ele não é uma sentença de morte em relação à criança. Não é uma criança que é laudada que ela não vai conseguir aprender. sim. Então, quando a mãe consegue se conectar com a dor, ela consegue realmente entender e transformar muitos hábitos, né, de vida, uma questão comportamental e consegue realmente ajudar o seu filho de modo integral. É. Você fala da dor, eu volto lá para o parto. É, os partos que eu vivenciei, e não tem certo nem errado, cada experiência é única, sem nenhum julgamento mesmo sobre tipos de parto. Eu já saí desse lugar. Eu acho que ter conseguido ter um parto normal e outro natural me deu tanto empoderamento que foi um divisor de águas, não só o fato de ter me tornado mãe, mas de ter conseguido fazer aquilo, porque também me perguntam como que eu me preparei. Eu me preparei fisicamente, mas muito mais que isso, mentalmente. Tinha uma médica incrível que me dava muito suporte. A minha segunda filha nasceu de 41 semanas. Não são todos os médicos que permitem uma mãe ter Passar de segurança de 40. chegar. E ela nasceu linda, perfeita, no dia 6/6/2016. E eu brinquei com a médica que eu falei, vamos tirar ela 6/6/16? Minha médica falou, calma, o seu corpo vai trabalhar e ela vai nascer no dia que ela quiser. Eu falei, é verdade. E ela nasceu no dia 6/6/16. E então isso é muito transformador, mas também eu vou fazer 40 anos. Estou falando para todo mundo dá parabéns, dia 26 de maio agora. Delícia, Muito delícia. bom, tô amando fazer 40 anos, amando, me achando super jovem, mas eu acho, sabe, Bia, que nós somos a primeira geração que a gente pode falar dessas dores da maternidade. As nossas mães não puderam falar sobre isso. Uhum, uhum. Era um Além, pecado falar sobre uhum, que era difícil ser mãe. uhum, uhum. Não sei se E você mais sente. do que isso, né? Além de não poder falar, elas não tinham essa clareza dessa dureza. Uhum.
não tinham essa clareza, né? Elas iam, né? Eu lembro que a minha mãe, deixa eu pedir pro meu marido acender a luz e pegar meu cachorro, que ele tá destruindo os meus fios. Amor, eu tô com um bebezinho aqui. Amor, Minhas pega filhas ele também e têm acende a luz cachorro. pra mim, por favor. A luz maior. O bebê tá destruindo o fio. Desculpa, gente. É, eu lembro que eu era pequena, eu devia ter uns 8, 9 anos, e eu lembro que eu falei pra minha mãe. A minha mãe estava brava comigo e com meu irmão, nós vivíamos igual o Tom e Jerry, né? Gato e rato, era uma confusão, era uma bagunça em casa. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, nossa, a senhora vive irritada, a senhora vive nervosa, senhora, né? A senhora vive É, irritada, a senhora vive nervosa. Por que que você não vai fazer alguma coisa que a senhora gosta? é. Nossa, eu lembro tanto, tão bem disso. Ela falou assim: por quê? Sabe por quê? Porque eu não posso mais trabalhar. Porque depois que vocês nasceram, eu deixei tudo para cuidar de vocês, né? E aquilo ficou tão marcado. Eu até escrevi isso no livro. Aí eu falei assim: ah, entendi. Então minha mãe não pode trabalhar, é por isso que ela é brava assim. É claro que não era só isso, né? Mas devia ter É, outras coisas. é. Mas aí eu cresci com aquilo. Eu falei: nossa, nossa. Quando eu tiver criança, mas eu fiz uma promessa pra mim, eu nunca vou parar de trabalhar pra ficar essa chatola, né? É. Nunca. E nós aprendemos com Bert Hellinger, né, que quando a gente julga, a gente cola. É. Quando Eu fala que lembro não vai que fazer, vai lá e faz, né? vai fazer. Inconscientemente mesmo. E aí eu lembro que eu tive meu primeiro filho muito jovem, com 20, muito jovem, né? Tinha 24 anos. E eu lembro que ainda no carro, chegando na maternidade, na época era BIP, né? Eu mandei um BIP para minha supervisora dizendo que eu não ia mais trabalhar, que eu ia cuidar do meu filho e que eu ia ficar só com ele. Então eu estava intimamente presa com o relacionamento, né, que minha mãe teve durante a maternidade e eu me prendi, né, como uma pessoa zumbi que não tem clareza do que está fazendo e eu também nem tinha lembrado, imagino que eu tinha lembrado dessa promessa Sim. e acabei repetindo exatamente a mesma coisa que a mamãe. E eu, pelo lado contrário, mas exatamente a mesma história. Minha mãe sempre trabalhou muito fora, né? Ela era uma executiva de área de administração, de finanças, e eu sempre senti muita falta dela, né? No dia a dia, na hora de buscar na escola, eu era a última a ser buscada, então eu era amiga de todos os porteiros das escolas de inglês, de balé, né? E eu pensava isso, bom, quando eu tiver um filho, eu vou deixar de trabalhar para poder me dedicar a esse filho e ele não precisar ficar esperando a mãe no portão. O que você acha que eu fiz? Nunca parei de trabalhar. Imagina. Nunca consegui parar de trabalhar. E eu vejo que eu sou uma mãe muito melhor quando eu trabalho. Mas às vezes eu dou umas escorregadas no caqui, assim. Agora que eu tô fazendo o curso, que eu tô correndo com o curso, ontem minha filha mais nova falou uma coisa que pegou aqui pesado aqui. Que ela falou, mãe, por que você não gosta de brincar? Por que você só gosta de trabalhar? Quando vem essas perguntinhas, eu já fiquei sem resposta. Deu aquele branco, né? Reação, uau. Porque não adianta eu dizer para ela que eu tô me dedicando muito a um novo projeto e que isso é apaixonante, que eu tô feliz fazendo isso, porque para ela pouco importa, ela quer a mamãe É, dela, né? Então eu sim. que sou adulta, que trate de dividir o tempo, ou de acordar mais cedo e fazer isso antes dela acordar, ou ficar até mais tarde depois que ela dormir e ter o tempo para ela. E de verdade, eu tô tão ligada nas coisas que eu tô fazendo do Escola Sistêmica que eu não tenho vontade de parar. Eu quero. Essa é a minha É brincadeira, maravilhoso. né? Essa é a minha brincadeira, porque fora isso eu tenho o meu trabalho, né? Do dia a dia, da rotina normal, sendo diretora escolar, então eu brinco de fazer o Instagram, o Escola Sistêmica. Como explicar isso, né, para uma Pois criança? é, pois é, pois é. Mas racionalmente não tem uma explicação, né? Mas dá para ver o brilho dos seus olhos. Então converse com ela desse jeito, filho. Eu estou num projeto lindo que ela É, vai entender, porque é, realmente é apaixonante, né? Essa fase de pré-lançamento, ela toca a nossa alma mesmo. Quando a gente percebe que né, com essa ferramenta online, com essa habilidade de conseguir falar para pessoas de qualquer lugar do mundo, realmente a gente é tomada por essa missão
que tem uma conexão profunda com o nosso talento, e isso toma realmente a nossa energia, nosso tempo. É incrível, é incrível. Eu tô animada, assim, é isso. É quase como que um parto, porque é algo tão inusitado, tão inesperado, que eu consegui tirar de dentro da minha cabeça, esquematizar, montar, aí grava a aula, faz apostila, faz caderno de exercício, escolhe que música, que letra de música vai conectar com aquele exercício, Assim por mesmo. exemplo. E você quer falar sobre mãe, quantas músicas que falam sobre mãe. E aí eu Pois sou é. dessas que eu, enquanto estou pensando no exercício, eu ouço a música e eu mesma choro, porque você se conecta com aquilo. Eu fico pensando, já pensou, as minhas alunas... porque também, né, a gente fica com aquele medo de que só vai comprar minha mãe e minhas tias do curso. Mas assim, mesmo que sejam elas, eu lembro da minha mãe e Não, me emociono. Então é um que processo, está delícia. sendo um processo bem legal. Depois eu te É conto. lindo. Ai, aproveita, é maravilhoso. Aproveita. Cada lançamento é uma emoção diferente. É muito bom. Mas me conta sobre o nosso tema hoje dos sintomas. Acho que as professoras têm. Eu falo muito sobre o iceberg, eu faço essa metáfora do iceberg, né? Que o sintoma, que o comportamento do aluno que é taxado como um aluno difícil, ele é só a pontinha, né? Então, me traz a sua experiência. Eu tenho uma professora que me perguntou sobre agressividade. Espero que ela esteja Uhum, aí na live, mas outros que uhum, você tem visto aí no decorrer da sua carreira, uhum, o que a uhum. gente traz por debaixo, né? É. Primeiro que assim, nós estamos em uma sociedade imediatista, né? O mundo tecnológico, ele nos facilitou demais a chegar em outro país rapidamente, a ter uma conexão com pessoas de outros estados, outros países. Então, a tecnologia facilitou muito esse processo da informação e da conexão com as pessoas. Mas em se tratando de comportamento, as coisas não são fast, as coisas não são rápidas. Mas as pessoas estão tão habituadas com tudo prático, tudo pronto, e elas trazem isso e querem esses resultados fast, né, rapidinhos, na vida pessoal, na vida e transferindo isso para a escola. E isso, infelizmente, não é verdade. Então, a primeira coisa é posicionar o professor de que a criança, ela ainda é uma criança independente do mau comportamento, do laudo, da dificuldade que ela tem na prova ou de reter a atenção. Tentar olhar de modo integral para a criança, independente do comportamento dela. Levar essas informações aos pais, não no sentido daquilo que a criança não consegue fazer, mas muito do que a criança não apenas consegue fazer, mas como a criança se comporta e como o professor se comporta quando a criança não consegue executar tal tarefa. Então é muito um trabalho, Aline, assim, de saber qual é o meu lugar dentro da sala de aula. Quando eu tenho uma criança problema, uma criança que com agressividade, como que eu me coloco diante dessa criança? Se essa criança é agressiva, como que eu reajo a essa agressividade? Eu reajo com a mesma agressividade? Normalmente sim. Sim. Normalmente o professor sai do centro e aí ele fica parecido com a criança ou entra numa postura de autoritarismo, querendo substituir os próprios pais. Aí ele saiu do lugar. Então, a primeira coisa é, como que eu reajo quando eu tenho uma criança que tem um sintoma, seja ele qual for, agressividade ou um laudo, não importa qual seja. Como que eu posso ajudar essa criança, com essas lentes além dos sintomas, né? Como que eu posso ajudar essa criança a partir da minha postura interna, sem rotular, sem julgar, sem criticar os próprios pais, porque eu trabalhei muitos anos com professores e eu sei que os professores falam, ah, mas também filho do fulano. Minha clínica a clínica continua ainda, eu que não atendo mais lá, é numa cidade muito pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Então os professores falavam assim, ah, mas também o pai dele, não, o pai dele, você não tem noção do que o pai dele fazia. Né? Outras professoras mais velhas diziam, ah, não, esse daí eu já atendi, eu já dei aula para o irmão mais velho dele. Isso aí é tudo farinha do mesmo saco.
Então, é muito da reação do professor em sala de aula, desse lugar de hierarquia, né, de respeito para com a criança com dificuldade. Se ela consegue ter clareza do seu comportamento, né, sabe quem ela é, da força dela, das inabilidades dela, aí ela pode realmente ajudar a criança. Então, além do sintoma, ela passa por um processo profundo de humildade em reconhecer que eu também tenho falhas na minha vida, que os meus pais também não são perfeitos e que mesmo assim eu posso estar em paz, em harmonia com os meus pais. Somente assim eu posso conseguir ajudar uma criança. Somente com essa postura de concordância, sem julgamento, sem críticas em relação ao passado, eu posso ajudar uma criança. Sem esse olhar, eu vou criticar a família da criança. Eu vou achar que essa criança está errada. Eu vou achar que realmente tem alguma coisa de... eu vou achar que eu não posso fazer absolutamente nada com ele. Hoje eu estava no trabalho e eu tô numa unidade, né, do meu trabalho, numa escola. Por enquanto eu ainda não assumi a minha unidade, que eu vou assumir agora em julho. Então eu rodo, não conheço as pessoas, mas eu estava na sala, e é uma sala minha, né? E veio uma professora falando sobre um aluno que estava com uma dificuldade, e que o aluno virou para ela e falou assim: professora, eu não consigo fazer tal coisa, eu não entendi muito bem essa parte, porque quando eu erro, o meu pai me chama de burro. E a professora falando isso, né? Ele me falou isso. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei: o quê? Como assim? Eu fiquei indignada, ela contando para outra, né? Eu fiquei indignada. Falei para ele que de jeito nenhum, que isso tá errado. Nossa, menina, eu fiquei com uma raiva desse pai falar um negócio desse para esse menino. Então, veja, eu não falei absolutamente nada para ela. Que ela não estava falando comigo nem nada, mas o meu ouvido, hoje em dia, ele tá tão treinado, Apurado. apurado, que eu tô bitolada. Eu falei que eu vou abrir uma igreja, né? Só vou pregar sobre visão sistêmica, porque eu só falo isso, eu sou A gente fica monotemática. profeta mesmo. Fica. Ai, minhas amigas acho que estão querendo me mandar embora. Mas, assim, veja, olha o nível de conexão desse aluno em ter dito algo tão pessoal para essa professora, o quanto ele deve gostar dessa professora, primeiro, né? De ter dito uma coisa tão profunda dele para ela. E ela, como se indigna, o fato dela se indignar não resolveu absolutamente nada, né? Talvez muito pelo contrário, ele nem vai repetir isso de Piora. novo, porque a reação, né, que ela teve foi falar ainda mal do meu pai, né, em vez de me acolher. E eu entendo que eu também fico, isso dói o meu ouvido, um pai chamar o filho de burro, é lógico, né? A gente quer que não seja assim. Nós, educadores, a gente acredita em outra metodologia e não nessa, porque tem pai e mãe que acha que chamando de burro tá Vai aprender. instigando, tá desafiando o filho a aprender mais. Pode até ser que isso dê certo em algum momento, né? Mas eu fiquei pensando isso, como os alunos efetivamente esfregam na nossa cara a necessidade deles, e é tão difícil para a gente não fazer nada com isso algumas vezes, né? Por isso que a gente tem que ficar em paz com os nossos pais. Essa professora, eu tenho assim certeza absoluta que ela tem crítica em relação ao pai dela. Então, quando eu dei muita palestra, muita palestra, pai, nas escolas, né, incansavelmente para divulgar meu trabalho e também para levar, né, essa sementinha da visão sistêmica e da importância do autodesenvolvimento para o profissional da educação, porque é um público que eles, né, os professores vocês são muito doadores. Né? Vocês doam conhecimento, doam tempo, doam energia e a remuneração ela é rebaixada. Né? Então não tem o equilíbrio da troca, por exemplo, em muitas, né, áreas da educação, rede pública, então nem se fala, né? Em particular também, pelo menos na minha experiência.
Então tem esse desequilíbrio e a minha missão era levar assim sementes de autocuidado, né, de autorreflexão, de saber lidar com as próprias frustrações e emoções, saber o tempo de pausar, né, fazer a atenção plena, né, respiração, né, em alguns momentos do dia, enfim, para que ela possa estar no seu centro de força e assim consiga não se des... possa consiga ajudar a criança, né, passar o seu conhecimento e não tem esse desgaste físico, mental, emocional que elas têm tanto, né? O índice de professores afastados por doenças mentais cresceu muito nos últimos anos, porque tem esse excesso de doação e também tem essa coisa da falta do cuidado. Então, né, as minhas palestras sempre eram voltadas para essa questão do no centro eu tenho força. E o que é no centro eu tenho força? É só imaginar que você está num círculo mesmo, aquela figura geométrica onde a gente coloca ali o compasso bem no centro e todo o resto se relaciona e se comunica com tudo que está ali no centro. Então, esse centro é o lugar mais importante para, né, qualquer atuação para o profissional da educação, para o pai ou para a mãe atuar ali junto com a criança. E eu só consigo ter força no centro quando eu estou conectada em harmonia com os meus ancestrais. Sem essa conexão, eu não consigo. Aí eu fico frágil. Se eu sou extremamente doadora na escola, é porque eu sou extremamente doadora em relação aos meus pais. Eu estou fora do centro, estou fora do meu lugar. E aí eu quero ajudar os meus pais, eu quero salvá-los. Eu quero que minha mãe se cuide, eu quero que minha mãe seja saudável, eu quero que minha mãe emagreça. E aí eu também transfiro isso para a vida. Então, autoconhecimento não é apenas para pessoas que querem visão sistêmica, né? Não é apenas para pessoas que querem estudar filosofia. É para pessoas. É para pessoas, principalmente pessoas que trabalham com crianças. Né? Não faz sentido não levar essa filosofia para dentro das escolas. Não faz o menor sentido. E essas ideias pré-concebidas da educação, elas estão rondando a gente há décadas, há séculos, né? Que o professor tem que ser o super-herói, que ele tem que dar conta de tudo, que ele é a autoridade máxima na sala, né? Que mais? Que quando fecha a porta da escola, da sala de aula, é ele que manda ali, então ele que decide. E a gente precisa perceber, e eu tenho tentado, sabe, Bia? Que bom que o seu feedback é esse do canal, porque no escola, o que eu pensei? Eu preciso levar esse conhecimento que está me ajudando tanto no meu trabalho de uma forma leve para as pessoas, porque eu preciso contar isso para as pessoas, eu quero que os professores saibam. Talvez santo de casa não faz milagre, mas quanto mais pessoas testarem, eu tenho pedido isso, gente, testa, não precisa acreditar em mim, né? E quando eu estava pensando no curso, nesse curso que eu queria montar, eu fiz um super curso, eu fiz um curso maravilhoso, com um monte de coisa. E aí mostrei para uma professora minha, a Isabela Oliveira, que é minha professora da Hellinger. E ela falou, Aline, só uma coisinha, você está querendo fazer o mesmo curso que você faz com o CUDEC, com a Angélica Oliveira e com a Ellen Vieira da Fonseca, que estão há 20 anos, 15 anos na pedagogia sistêmica, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, professora. Agora eu vejo que eu tô muito atrás delas. E eu tô nesse processo de me conhecer. Então, eu preciso começar por aí. Fazer um curso que volte os professores para a mãe, para o pai, para o eu criança. Por que eu decidi por aquela profissão? Porque se eu der um passo a passo de exercícios sistêmicos para a sala de aula, eu acho que eu vou... Talvez eu fique rica. Assim, no modo de dizer. Não vai surtir efeito nenhum. Né? Porque não está introspectado em ninguém, nem na professora e muito menos nos alunos. Esse é o ponto, não é uma ferramenta que você usa para o outro. Você usa para si, você volta para esse centro e ao voltar para esse centro que as coisas acontecem.
É no centro que a gente consegue se conectar com todas as pessoas à nossa volta. Então, não tem como ajudar um aluno que tem um sintoma, uma dificuldade comportamental, sem eu estar conectada com a minha força. Não tem como. Oi, meus amores, um beijo. Não tem como. E, pessoal, vocês que estão na live, por favor, se tiverem dúvidas, algumas questões, deixem aí para gente. E, Bia, eu queria te perguntar, a gente está falando bastante sobre sintomas e em relação aos alunos e às famílias, mas em relação aos cargos, aos colegas dentro da escola, gestão ou colegas de trabalho, que sintomas você também tem visto dessa relação que não está bacana? Nossa, olha, eu atendia duas professoras bem jovens, elas não têm nem 30 anos, as duas, e são duas irmãs, uma bem pertinho da outra, uma tem acho que 25, outra 26, são bem pertinho uma da outra, né? E a fala delas é assim: eu não aguento ir para a sala dos professores na hora do recreio. Não aguento. Bia do céu, elas só reclamam. Bia, eu acho que eu não. As duas com a mesma queixa. Eu acho que eu não quero mais selecionar, porque, gente, ó, elas só reclamam. Elas só falam mal da sogra, só falam mal do marido, só falam mal do governo, só falam da política. E é uma energia, parece que eu fico sem energia para dar aula logo depois do intervalo, né? E o que eu vejo, sim, é que tem muito de. E tem aquele comediante, né, o Diogo, que ele é maravilhoso, né? Ele é muito engraçado, que ele fala exclusivamente para professores e faz piadas, né, comédia voltada para professores, mas é mais ou menos isso mesmo, né? As professoras, elas estão muito voltadas para fora, Uhum. muito voltadas para o, minha vida é assim por conta do governo, meu marido é assim mesmo, eu ganho mal. É muito voltado para fora. E elas estão adoecendo. Elas estão com comorbidades assim físicas, não apenas psíquicas, né? Físicas, né? Hipertensão, obesidade, diabetes. Então, fazer com que ela resgate essa força pessoal, porque qual é a luta delas, né? Eu trabalhei em parceria por muitos anos na Associação de Professores de São Roque. Elas são minhas parceiras até hoje, né? E qual é a causa delas, né? A causa maior é: eu quero que as pessoas, né, que as pessoas nos reconheçam, que o nosso salário melhore. Mas eu dei uma palestra, né, uma vez na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, né, de São Roque. Todo mundo ficou meio chocado comigo, porque eu trouxe muita verdade, né? As pessoas querem de fora um reconhecimento, um aumento de salário, mas pequenas ações ali, né, no cotidiano, elas podem fazer, né? E também não fazem. Aí as desculpas são muitas. Eu sei porque eu trabalhei com elas, né? A gente não tem tempo. Isso daí é para quem, sabe, é para quem é rico. E não é assim, porque se uma pequena fatia consegue fazer isso, por que que elas não conseguem? Né? Então, desde pelo menos dar uma volta no quarteirão, né? Fazer uma respiração, né, em atenção plena antes de sair do carro, né? Algumas práticas para trazer a mente para o aqui e para o agora, para que, através dessa postura de autoconfiança, de presença, a criança também consiga estar conectada com ela em sala de aula. Então, são pequenas ações que os professores podem fazer, né? Mas a minoria só que faz. A minoria. E eu Então tem muita confusão, assim, sabe? A diretora não vai com a minha cara. Né? é, A coordenadora, ela me deu a pior sala. Né? Então tem essa confusão, mas quando eu mostro que a autoestima delas está baixa e que é a postura delas que reflete no que o outro vai fazer por ela, né? Aí é um processo um pouco lento, porque é uma classe que não está habituada a olhar para si, mas quando elas percebem isso, né, elas começam realmente a fazer a lição de casa, né, de uma maneira saudável. E eu vejo, eu posso ouvir as pessoas, né, as professoras, os professores perguntando, tá, mas por que que eu tenho que fazer isso? Eu nem ganho para isso, né? E aí eu falo, gente, porque a gente escolheu formar seres humanos.
Pois é. Então, não existe opção para que seja mais leve essa missão incrível que só é comparada na lei do equilíbrio aos pais, só os pais que a gente não consegue devolver em equilíbrio porque nos deram a vida, e os nossos professores a gente não devolve em equilíbrio porque eles nos dão Jamais. muito mais. Então, Muito mais. veja, escolhemos esta profissão e o preço desta profissão maravilhosa é essa necessidade da gente estar muito atenta para nós. Então, quando eu olho para isso também como uma oportunidade, porque eu podia ser soldadora, eu podia ter qualquer profissão onde isso fosse uma busca mais, talvez mais dispensável, embora para mim nunca vai ser, mas na educação dá para ser diferente, né? Então, eu ouço exatamente isso, Aline. Eu não ganho para isso. Eu falo assim, olha, mas não é sobre o aluno, é sobre você. E aí eu pego mais fundo, eu falo, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde mental, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença mental. É isso. Eu tenho uma live, a live de pré-lançamento do meu livro é a seguinte: se você não parar, a vida te para. E não é parar, né, ficar 1 hora na academia todo dia. Eu nunca pedi isso, eu não peço isso, né? Mas quem é que não tem 5 minutos para estar no aqui e no agora? Quem é que não tem? Aí eu cheguei a fazer uma brincadeira com elas, né? O meu primeiro grupo de Mindfulness, né, que eu sou instrutora de Mindfulness, que é um método para trazer a atenção plena baseado em meditação, foi numa escola, na escola que os meus filhos trabalhavam. E aí elas falavam o seguinte: mas eu não tenho tempo. Eu falei: tá bom, vocês não têm tempo, beleza. Então vocês vão instalar o aplicativo tal no celular de vocês. Tem da Apple e do Android. E vocês vão trazer na aula que vem quantas horas vocês ficam em rede social. Elas ficaram com vergonha. Olha, por dia era por volta de 2 horas e meia. Então, é uma visão da vida que elas não têm, que elas estão vivendo assim no inconsciente tão profundo, tão da reclamação, né? Tão essa coisa densa que fica pesado, que quando ela coloca a lente além do sintoma, elas podem ver que elas estão perdendo vida. Elas estão jogando fora, né? Então, existe uma maneira mais gentil de se tratar, né? De nutrir o tempo, não passar o tempo, porque o tempo está passando, independente se você está na Facebook ou se você está meditando, né? De você nutrir e se alimentar positivamente em relação à sua vida, né? Com o tempo, e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, não é sobre o aluno, não é sobre o salário, é sobre a sua vida. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Aí o buraco é mais embaixo. Aí é mais complexo. É mais complexo. E se tem alguém que pode ser exemplo dessa mudança no mundo e no jeito de encarar a saúde mental e a espiritualidade, que o Bert tanto fala, porque a gente tem muito cuidado em falar sobre espiritualidade, porque a gente não está falando de religião, né, na visão sistêmica. Somos nós, professoras. Se a gente dá esse exemplo para o nosso aluno, meu Deus, minimamente ele vai ter alguma curiosidade de entender o que é isso que a louca da minha professora está fazendo, que ela está lá concentrada, respirando 5 minutos, sei lá, né? E a Rê traz uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. Essa energia da competição, né? Que nós mulheres insistimos em olhar para isso, né? Ao invés de ir para o outro lado. Eu acho que isso já está mudando muito, né? Até a palavra feminino, né? A Reconceição. A gente nem falava essa palavra. A gente nem falava feminino, sagrado feminino. A gente não falava sobre ciclos menstruais com os ciclos da lua, que é a coisa mais linda do mundo. E que é isso mesmo. Quando você está grávida, você aprende que quando muda a lua, crianças nascem. Pois é. Se perdeu muito, realmente. Isso é um resgate, né? Essa coisa da roda do feminino, do sagrado feminino, das rodas de conversa. Isso se perdeu há muito tempo, né? A nossa geração, pior ainda, né? Dos 40 anos, é pior ainda. Porque entrou nessa questão de, eu preciso lutar pelo meu lugar no mundo.
né? Eu respondi 2 vezes essa semana em relação ao feminismo. Ai, Bia, fala mais sobre o feminismo. Você é contra? Eu falo, sou contra. Sabe por quê? Porque o feminismo é a luta para a igualdade de lugares. Primeiro, que quem luta não vive. Segundo, que quando eu tento me igualar com um homem, eu tô perdendo, saindo do meu centro. Opa, voltei. Eu tô saindo do meu centro de força e eu tô querendo me comparar com um homem que gente, não tem comparação. Então, quer se comparar com um homem? Então, vai trocar um pneu. Aí tem mulher que fala, não, eu troco o pneu sim, eu não preciso de homem. Para que essa competição? Para que isso? Mas eu vejo sim, né, que os professores estão nesta postura de fazer mais, ai que amor, de fazer mais, Temos uma de querer. participação hoje. Ai que delícia, adoro. Tudo bem, princesa? Ai que Oi, delícia. filha. A mão, onde vai? Ó a mãozinha, eu tô vendo. Ai que delícia. Adoro. Ai que amor. Então, isso é ruim mesmo, mas a mulherada tá resgatando essa força feminina que é tão poderosa, né? E a gente falando de feminino, ela vai, aparece e coloca a mão nas mamas, né? O campo realmente é É incrível, maravilhoso, maravilhoso. né? É. É maravilhoso. Sabe Isso que faz muita diferença. a própria amamentação para mim foi algo tão disruptivo, porque quando eu comecei a amamentar, eu nem pensei em cobrir o meu seio quando eu estivesse fora de casa. Eu não pensei nisso. E as pessoas vinham e me cobriam. E eu não quero. E eu tirava, eu falava, eu não quero. Eu quero que as pessoas me vejam amamentando a minha Amamentando. filha. Se alguém tá me vendo isso com alguma eroticidade, é da pessoa, não é minha. É a minha, eu tô nutrindo a minha filha, né? Tchau, amor. Ai, Pronto. que graça, ela vem bem na hora, achei o máximo. Já veio dar o recado dela, dessa geração dela, né? E Você foi vê? embora. Foi embora, já se apresentou. Resolveu. Ô, Bia, tem uma pessoa aqui também que colocou, deixa eu te perguntar, a Cris Brito, onde ela coloca que ela é professora de reforço escolar e ela tem uma aluna que está fazendo sessões com a psicóloga, mas a criança não muda o comportamento porque o X da questão não está na criança, ela quer chamar a Pois atenção. é. Então, olha, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Algumas escolas da psicologia olham para a criança como, olha para o ser, né? Criança, vamos pegar aqui, como um indivíduo único. E aí faz o tratamento todo voltado como se essa pessoa fosse única. E nós não somos seres únicos, nós somos pessoas que se relacionam, que a gente se relaciona com o nosso meio, trazemos histórias dos nossos ancestrais. Então, se é uma relação, dependendo da escola psicanálise, por exemplo, né, freudiana, ela trata o indivíduo como um ser único. E vai se relacionar, desenvolvendo ali no processo terapêutico, exclusivamente com a criança. Já o olhar sistêmico, não. Você trabalha com a família. A família muda o comportamento, entende o que eles estão fazendo lá dentro do sistema familiar, lá no ambiente, recebe a orientação, se empodera, se autorresponsabiliza da melhora da criatura, e aí existe a melhora. A criança melhora rápido, né? A terapeuta abre espaço na agenda para acolher outra criança, e isso é resolvido de uma maneira mais rápida. Mas isso depende da escola do psicólogo. Eu tenho alunas psicólogas que elas têm essa linha sistêmica e realmente assim a expansão de conhecimento, a rapidez, a fluidez e essa parceria, né? Corresponsabilidade. A psicóloga faz o melhor e os clientes fazem o melhor deles. E juntos, nossa, eles crescem e conseguem realmente seguir. Eu vejo muito disso. Foi um dos motivos, assim, né? Eu sou terapeuta de várias áreas. Aê! Voltamos. Eu acho Aê! que a minha internet é muito ruim, desculpa. Imagina, que isso, imagina. Obrigada, Sani. Depois eu faço um jeitinho de juntar e ficar legal essa live pra gente guardar.
Vamos, deixa eu ver. A Rê pediu para falar um pouquinho sobre autismo, a dificuldade que os professores encontram em auxiliar. Ah, super Sim. legal. Excelente pergunta, excelente Excelente. pergunta, excelente pergunta. Para vocês perceberem, né, que não existe uma ajuda que não tenha uma visão sistêmica. Não existe. A mãe e o pai, eles têm que estar em harmonia com a escola. A escola tem que saber o que acontece lá na terapia. Todo mundo tem que saber como lidar com o comportamento da criança. Então, os professores, a maior queixa é a questão comportamental, né? Eles têm algumas recusas, né? Não apenas da, da questão da lição de casa, né? Das lições em sala de aula, mas tem uma recusa realmente comportamental. Não quero sair, não quero falar, não quero comer, enfim. Existem recursos, né? Um dos recursos, um dos treinamentos que eu dei foi baseado em ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicado, onde o professor ele pode dar pistas para que a criança tenha autonomia dentro da sala de aula. E quais são essas pistas, né? Primeiro que assim, o ideal é ter um ajudante, ter uma pessoa ali para auxiliar, para favorecer, porque numa sala de 30 crianças, como que o professor vai conseguir dar essa atenção comportamental para a criança? Então, uma das pistas que o professor pode e deve auxiliar a criança com autismo é fazer a atividade junto com ele, às vezes até fazer por ele, como por exemplo, pegar na mão, fazer um traço, fazer algo com a criança e sempre dar um reforçador positivo. Dentro do ABA, por exemplo, que a gente não acredita que existe falha da criança. Nenhuma criança tem dificuldade, mas sim um ajudante mal preparado que não consegue ajudar a criança. Então, todo o processo no ABA é com reforçador positivo. E quais são esses reforçadores? Normalmente a gente se conecta com o que a criança gosta. Não é apenas um reforçador tipo, ah, muito bem, parabéns, você conseguiu. Né? Muitas vezes a gente tem que se conectar com a criança com aquilo que ela está habituada a comer. Por isso que em sala de aula é praticamente impossível um professor fazer todo esse trabalho sozinho. Né? Então funciona com reforçadores, a gente vai dando essa ajuda, né? Sistemática, fazendo pela criança ou com a criança, e a gente vai tirando essa ajuda para até que a criança consiga fazer as coisas sozinha, né, por ela, dando a independência. Então, o método ABA é o método que favorece essa compreensão e essa ajuda. É um método bem simples, mas muito eficiente para o professor ajudar em sala de aula. Nenhuma orientação que eu der aqui ou dica vai suprir de fato o que deve ser feito dentro de sala de aula. Nós, lá na Prefeitura de São Roque, o prefeito, na ocasião, me contratou para dar esse curso de aba para os professores da rede. Uma coisa absurda, né? Foram apenas 40. Foram apenas 40. Até o Facebook me lembrou disso, que fez 3 anos, agora semana passada o Facebook me lembrou. Foram apenas 40 de toda a rede, né? Então, a maioria passa por essa dificuldade, mas eu não sei se é todo mundo que quer aprender, né? E tem essa lei da inclusão. Tem essa lei, né, da obrigatoriedade do professor ter uma criança com inclusão e os pais terem, né, acesso à escola, mas é muito difícil essa relação, né? Algo que eu sou fonoaudióloga, eu me formei em 99, não tinha essa quantidade de crianças com diagnóstico de autismo e não tinha essa ajuda comportamental, de jeito nenhum. Então, as pessoas têm que têm que estudar realmente, têm que se capacitar para conseguir ajudar. O ABA é uma boa saída, sim. E sempre ter essa parceria, né? Sempre olhar essa postura. Como que eu reajo quando o aluno tem dificuldade? Sempre olhar para isso, né? Como que eu me comporto quando a criança entra em crise? Quando ele tem recusa de fazer alguma coisa, ou quando ele faz alguma estereotipia, quando escapa xixi, como que eu reajo? Eu saio do meu centro de força? Eu fico menor que ele?
Eu acho que eu não deveria passar por isso. Eu julgo essa situação. Tudo isso é muito importante do professor estar conectado com ele mesmo, com esse centro de força, né, para que ele consiga dominar as próprias emoções. Senão ele É. realmente vai ser difícil ajudar. Eu ia justamente te perguntar isso, porque eu já coordenei uma turma só de deficientes intelectuais, preparando eles para o seu primeiro emprego. Foi um curso, é um curso totalmente gratuito. Eu fui coordenadora desse programa aqui em Santos, no Senac, né? Por mais de 6, 7 anos. Não. E eu vou te dizer que, como todos os alunos, todas as crianças, estes alunos com deficiência intelectual, eles eram uns alunos com a presença dos pais, outros alunos sem a presença Sim. dos pais. Porém, todos, independente se eram Down, se tinham autismo, se tinha Asperger, qualquer que fosse o laudo, aliás, alguns não tinham laudo ainda, eles tinham os mesmos desejos, que hoje, né, eu vejo isso, pertencer a um grupo. Então, o que mais deixava eles felizes? Quando na hora do intervalo, eles se relacionavam com os outros alunos. Porque eles sabiam que eles estavam numa turma especial, entre aspas. E tudo bem, e isso realmente facilitava o aprendizado para eles naquele momento, né? E a gente sempre dizia que depois eles podiam sim se recolocar em outros cursos. Eu tive aluno que foi ser técnico em massoterapia, eu tive aluna que saiu para ser aprendiz na farmácia e está empregada até hoje, né? E se você perguntasse qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é casar e ter filhos. É Eles querem. casar É isso. Uhum. e Eles ter a querem minha ser livres e casa. felizes. É, exato. Exato, exato. E eu tive algo tão emblemático que eu tinha uma mãe que ela era muito. E aí sim eu tinha muito contato com os pais, diferente dos cursos técnicos onde eu lido com adultos, eu nem lido com os pais. E essa era uma mãe muito emblemática porque ela falava, ela discutia, ela cobrava os direitos e tal, e me tirava isso, né, de eu dar o meu melhor e tal. Na hora da formatura, depois de um ano de curso, a gente estava numa última reunião com os pais, com os alunos, o filho dela falou assim, sabe, mãe, o que eu queria mesmo que você me deixasse fazer de agora em diante, que eu me formei no Senac, é deixar eu fazer o meu próprio prato na hora de comer. Você entende? Aquilo para mim foi uma desconstrução, porque a gente passou o ano inteiro falando com ele sobre primeiro emprego, sobre sistema monetário, sobre entrevista, simulando entrevista, fazendo um monte de coisa para no final de um ano, o único pedido para a mãe dele era que ele pudesse fazer o próprio prato. Algo Pois tão é. simples. Você vê como não tem como a gente ajudar se Não, não tiver o olhar além do sintoma. Porque não. tem uma relação comportamental familiar que impede o crescimento dessa criatura. Eu sei que a maioria dos pais, né, se não 100%, 99,9%, né, independente de criança típica ou atípica, querem que os filhos sejam felizes e independentes. Mas pequenas ações em casa puxam a criança para baixo. Exato. Ai, E eu mas é porque faço ele é isso, autista. Bia. Eu faço isso. A minha filha outro dia tiraram sarro dela na escola porque ela era uma das únicas que não sabia entrar no Google Classroom. Porque quem entra para ela? A A mamãe. mamãe. Minha filha não tem nenhum laudo, né? Não tem nenhuma questão, mas eu faço isso ou por preguiça de ensinar para ela, então é mais fácil eu fazer, vamos ser bem É mais rápido. verdadeira, né? Porque eu sei que ela vai conseguir se eu explicar, mas me dá tanto trabalho, que é mais fácil sair daqui que eu É mais faço. fácil você fazer. É. Exato, E exato. para ele, eu entendi o que para mim ficou claro quando ele me fala isso, que para ele crescer isso, não dá autonomia, a própria autonomia dele fazer o prato era o que ele precisava para ter confiança para fazer todo o resto Pois é, que eu estava pois ensinando é. para ele no Você vê? Senac. Mas, Então né? não tem como. Por exemplo, o ABA, o que que ele é?
é uma relação comportamental. Como que eu reajo quando o meu paciente ou o meu aluno não consegue fazer alguma coisa? Uhum. Eu faço por ele, eu tirei a chance dele errar e aprender. Eu Uhum. posso ensinar e fazer junto com ele, até que vai ter um momento que ele é igual a gente começar a andar. A gente não sai do engatinhar para o andar. Existe um apoio, existe alguém dando a mãozinha, existem etapas do processo. Sim, sim. Então, tudo é um processo. Até que tem uma hora que você tem que soltar a mão. Então, Uhum. olhar para essa questão comportamental do professor, né, para ele conseguir orientar os pais é fundamental. Se o professor não consegue saber como que ele se comporta, se ele não tem clareza, se ele age no inconsciente, né, ele fica só como um zumbi, fica muito difícil olhar além do sintoma. Fica muito difícil, não, é impossível. Não tem como, porque aí eu rotulo e eu não consigo realmente ajudar essa criança a chegar onde ela pode chegar. E o soltar a mão tem a ver comigo. Não tem a ver. É uma analogia Não, não é em perfeita, relação à criança. né? A analogia é essa mesmo, tem a ver comigo. O reflexo no outro. O sintoma do outro, aí você me corrige se eu estiver errado, ele toca num ponto meu que eu preciso olhar. É, E isso é um presente, né? No final do dia, este é um presente. Não vai ser fácil, é dolorido, dá preguiça, é mais fácil deixar tudo debaixo do tapete. Afinal, já vivemos 40 anos com tudo debaixo do tapete, vamos viver mais 40. Vamos viver mais 40. A que custa preço, caro, né? né? Custa caro, custa caro. Sempre olhar além do sintoma é sempre estar atento ao que está acontecendo e ver se algo me incomoda, se algo me faz mal, se algo eu não sei lidar, é sobre mim, não é sobre o outro. É sempre sobre mim. E se é sobre mim, gente, é tão maravilhoso porque eu tenho poder e responsabilidade de mudar. E aí, quando eu mudo esse olhar para minha história, para tudo aquilo que me compõe, aquilo que me incomoda, deixa eu fazer, né? Não, não faz muito sentido, né? Aquilo toma um espaço muito pequeno da minha vida. Então, olhar para si é criar autorresponsabilidade, resolver e ter mais leveza, entrar no fluxo natural da vida. Quem não tem tempo para olhar para si, para cuidar da sua saúde, a vida dá a conta. Não tem jeito. Infelizmente, a conta vem mesmo. Vem. E o bom é que quando a gente aprende isso para usar na escola, a gente não consegue não usar na nossa vida, né? Então as pessoas têm me perguntado: ah, mas o seu curso é só para professora? Eu falei: não. Você consegue ser só professora? Ou ser só Pois é, alguma coisa? A professora, ela também é faz mãe, parte. ela é também esposa, filha, então é para Sim, todo mundo, né? exato, Então exato. bora O, lá, né? o pilar inicial é o autodesenvolvimento, né? O olhar interno, colocar um espelho bonitinho, né? Lá dentro de si, ter a coragem realmente de mudar isso. Então, né? Você tem duas opções: reclamar ou viver. O oposto da vida não é a morte. O oposto da morte é o nascimento. O oposto da vida é a reclamação. Isto é, quem reclama não vive. Fica preso mesmo. Fica Ô, preso. Bia, a gente teria assunto aqui para a noite toda, mas eu vou encerrar. Queria te Obrigada, agradecer, querida. Eu porque que você agradeço. é realmente uma inspiração. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Queria contar para as pessoas que estão aí na live, que te seguem, fazer o convite para me seguir no Escola Sistêmica. É um canal que a gente fala sobre pedagogia sistêmica, onde eu canto músicas assim nos stories. Essa semana eu cantei música do Maurício Manieri. Perdi alguns Ah, seguidores, mas assim, né? Tá tudo que certo. delícia. E convidar para o curso que eu vou abrir as inscrições na segunda-feira, chamar Eu, Professora Ai, Sistêmica. sucesso. Ai, pois é, tô animada e o curso fala bem sobre isso, sobre esse autoconhecimento mesmo, né? Muito necessário. Então, eu queria te agradecer. Queria já deixar Eu que convite para agradeço. outros temas, outros bate-papos, porque acho que são inesgotáveis a sua experiência. Sim, sim, nossa, vai ser uma alegria. Pode sugerir, Andresa. Com Pode, certeza, pode André. sugerir.
A Vai ser Andresa é uma uma, alegria. ela está implantando a pedagogia sistêmica na escola inteira dela. Que Então, a gente linda. sempre troca, porque eu quero muito aprender com vocês também. Então, Que linda. muitíssimo obrigada. Eu que Conte agradeço. comigo, Eu que Escola agradeço, eu agradeço Sistêmica. mesmo. Ai, gente, boa sorte nesse lançamento. Que essa Obrigada. sementinha dê muitos e muitos frutos. Conte comigo sempre que você precisar. E esse mundo digital é algo que fala muito alto no meu coração, porque a gente pode se